Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou Rudai Mendes, profissional de Educação Física e coordenador do Laboratório de Fisiologia do Exercício e Treinamento Esportivo, LabFET. Hoje nós vamos estar dando início à nossa parte 1 do curso de Fisiologia Cardiorrespiratória. Esse curso tem o objetivo de abordar o conteúdo sobre aspectos estruturais e funcionais sobre os sistemas cardiovascular e respiratório, numa ótica um pouco mais voltada para o acadêmico e profissional da educação física. Porém, isso não significa dizer que os demais profissionais da área da saúde não possam vir a adquirir algum novo conhecimento ou até mesmo revisar esse conteúdo. Esse é um curso introdutório, tanto dentro da perspectiva do sistema cardiovascular quanto respiratório, visto ser um curso de curta duração. E se nós temos conteúdo para trabalhar em horas, porém eu vejo que a ferramenta virtual ela acaba se tornando um pouco mais cansativa. Então a minha proposta inicial, por ser também o meu primeiro curso, foi um mini curso falando um pouco sobre a questão fisiológica, do sistema cardiovascular e respiratório. Eu vou citar também algumas pesquisas relacionadas à adaptação frente ao exercício físico, sobre o sistema cardiovascular e respiratório. Porém não é o foco, O foco é mais revisar, a questão do conteúdo específico da fisiologia do sistema cardiovascular e respiratório. Então, com isso, pessoal, gostaria primeiramente de agradecer a todos vocês, que se inscreveram no mini curso, deixar um agradecimento especial a todos do Laboratório de Fisiologia do Exercício e Treinamento Esportivo, LabFET, os meus bolsistas, que contribuíram com a construção desse curso, e deixar um abraço especial aos meus colegas do Departamento de Educação Física da Universidade Regional do Cariri. Nesse segundo ambiente, a gente vai começar a apresentar uns slides. Esse material vai estar disponível aqui na descrição do vídeo, no link na descrição do vídeo. Vocês podem fazer o download e, se possível, ir acompanhando juntamente com a aula. Nós vamos hoje falar um pouco sobre a questão do sistema cardiovascular. Dentro dessa perspectiva do sistema cardiovascular, o que é que eu vou estar dando uma ênfase maior, Aqui nesse próximo slide a gente consegue ver um organograma, sobre nossa aula de hoje. Então, inicialmente, eu vou falar um pouco para vocês sobre a questão estrutural do miocárdio, sobre as câmaras internas, está relacionada aos átrios e os ventrículos, sobre as válvulas, os vasos sanguíneos, falar também sobre o circuito pulmonar e o sistêmico, que está relacionado à pequena e à grande circulação, algumas doenças associadas ao sistema cardiovascular, e como o exercício físico, tanto ele aeróbico, de força, tem vindo contribuindo, na prevenção e até mesmo no tratamento de algumas doenças associadas ao sistema cardiovascular. Mostrando aqui para vocês, esse aplicativo que eu consegui baixar aqui na loja do Windows, ele é um aplicativo gratuito, ele é um atlas, na verdade, anatômico, está em inglês, não tem a versão em português, mas a gente consegue trabalhar de forma tranquila. Eu estou numa versão para educador, Então você pode fazer um cadastro de uma versão para educador. Eu já tinha outros aplicativos semelhantes a esses instalados, quando eu trabalhava com a parte de cinesiologia, só que esse aqui eu conheci recentemente, Esses dias, preparando material para o curso, eu consegui encontrar ele e vi que ele tem uma funcionalidade bem interessante. Ele tem uns cursos, eu particularmente não cheguei a fazer nenhum, mas eu vi que tem alguns cursos gratuitos. Aqui é todo o conteúdo disponível, aqui são os modelos e ainda tem alguns vídeos que também eu vou passar para vocês mais na frente. Então aqui, iniciando o aplicativo, eu vou estar utilizando ele para mostrar para vocês um pouco da estrutura, do sistema cardiovascular. Aqui embaixo vocês vão ver que tem todos os sistemas. Eu particularmente não vou usar o esquelético, mas eu vou aqui inserir o sistema cardiovascular junto com o esquelético para vocês terem uma noção de distribuição dele. Aqui vocês conseguem ver toda a parte de irrigação, pelos vasos sanguíneos na estrutura esquelética, visão posterior, os microvasos, onde eles se inserem, e assim por diante, Vai desde o crânio até os membros inferiores. Se por acaso você tiver curiosidade, ou estiver estudando anatomia de forma mais aprofundada, e quiser, por exemplo, saber o nome dessa veia aqui,
você basta dar um clique, né, que ela vai aparecer aqui na lateral. No caso aqui seria a veia femoral esquerda. E aí, para qualquer outro vaso que você queira estudar mais a fundo, você pode fazer isso. Se você quiser visualizar só ela, você pode vir aqui na opção que eles dão, que ele vai mostrar apenas ela, ó, de onde a onde ela vai. E aqui ainda tem uma descrição. Mas como esse não é o nosso objetivo, foi mais para a questão de mostrar para vocês o funcionamento do aplicativo, apesar que eu também ainda estou aprendendo. Então aqui eu vou tirar o sistema esquelético, a gente vai ver aqui o complexo que é, né, a estrutura cardiovascular, mas hoje óbvio que eu não vou conseguir trabalhar detalhe por detalhe desse sistema cardiovascular com vocês. Então eu vou reduzir aqui as camadas para a gente ver os principais vasos que saem do coração. Mesma coisa aqui com a... Opa, tirei demais. Então aqui nós vamos para a estrutura do sistema cardiovascular. Aqui, como vocês podem observar, nós temos o átrio direito, né? O ventrículo direito. Nós vamos ter aqui ainda o ventrículo esquerdo, o átrio esquerdo, né? Algumas artérias e veias que se ramificam através desse coração. E nós vamos começar justamente apresentando, por exemplo, aqui a veia cava inferior e a veia cava superior, que são responsáveis por trazer justamente o sangue rico em CO2 do corpo, né, de todo o corpo, para o coração. Então nós vamos adentrar aqui ao átrio direito, esse sangue vai passar do átrio direito para o ventrículo direito, e ele vai ser responsável por impulsionar esse sangue para os pulmões através justamente, né, das... Deixa eu virar aqui para vocês verem melhor, né, das artérias pulmonares. No caso aqui, esquerda e direita. Então, bem aqui, ó, as artérias pulmonares. Ao retornar do pulmão, rico em oxigênio, esse sangue ele vai entrar no coração através das veias pulmonares, que estão aqui, ó, veias pulmonares. Nós vamos ter essa desse lado e aqui desse lado, né, direita e esquerda. E eles vão adentrar o coração a partir do átrio esquerdo. Nesse átrio esquerdo, ele vai direcionar o sangue para o ventrículo esquerdo, e desse ventrículo esquerdo, através da aorta, né, que está aqui, aqui nós temos o arco aórtico, e logo aqui atrás vocês vão conseguir ver melhor a aorta. Vai ser responsável por direcionar, né, esse sangue para todo o corpo. Aqui nós temos algumas ramificações, né, que saem da aorta, justamente a artéria subclava e assim por diante. Essa é a parte mais superficial do coração. Agora nós vamos visualizar o coração em relação às suas câmaras, né? Nós vamos ter 4 câmaras aqui dentro do coração, que seria justamente o átrio, os átrios, né, e os 2 ventrículos. Para visualizar a parte interna do coração, eu peguei essa outra imagem aqui, no qual nós vamos ter quem? O átrio direito, o ventrículo direito seccionado, né? Eu tenho o ventrículo esquerdo e o átrio esquerdo. Como eu já falei anteriormente, né, o sangue ele passa por todo um circuito, né? Então esse circuito ele não pode ser interrompido. E por que isso acontece, né? Nós vamos ver aqui dentro do coração que nós temos, ó, toda uma estrutura em termos de válvula responsável por direcionar esse sangue num único sentido. Aqui entre o átrio direito e o ventrículo direito, nós vamos ter a válvula tricúspide. Essa válvula tricúspide justamente ela tem o objetivo de direcionar o sangue do átrio para o ventrículo. Aqui em cima, ó, como eu já tinha falado para vocês, o sangue que chega no ventrículo direito ele vai ter que ir para o pulmão. E aí nós vamos ter quem? Nós vamos ter a válvula pulmonar. E essa válvula pulmonar ela vai servir justamente para direcionar esse sangue apenas para ir para o pulmão. Então ele não retorna do pulmão para cá através desse vaso, justamente porque a válvula não permite. Então ela tem uma via única. Já aqui no lado esquerdo, né, do coração, nós vamos ter o sangue retornando até o átrio esquerdo. Aqui nós vamos ter uma outra válvula, é chamada de válvula bicúspide, por conta desse formato que ela tem. E tem o mesmo objetivo do que a tricúspide, que é o que? Direcionar o sangue do átrio para o ventrículo, no caso aqui o ventrículo esquerdo.
Nesse ventrículo esquerdo, o sangue ele ainda vai para a aorta, né? Então, por isso, nós vamos ter aqui uma válvula chamada de válvula aórtica, que é justamente para direcionar o sangue do ventrículo para aquela única região que é a aorta. Outra característica que vocês estão visualizando aqui nessa imagem seriam justamente as artérias coronárias, que vocês estão visualizando aqui elas na coloração vermelha, que qual é o objetivo dela? Assim como qualquer outro tecido do nosso corpo, por exemplo, o sistema musculoesquelético, o músculo cardíaco ele também tem que ser irrigado, ele tem que receber oxigênio, como também ele tem que depositar no sangue os resíduos metabólicos, né, provenientes do metabolismo celular dele. Que aí por isso que nós também vamos ter o quê? Essas veias aqui, né, ramificadas em cima do coração. Então esses vasos aqui eles servem justamente para manter nutrido, né, de oxigênio, de nutrientes, né, as células cardíacas, como também servem para depositar, né, os resíduos metabólicos diretamente aqui no átrio direito. Então você vai ver aqui, ó, que essas veias elas vão, ó, se inserir aqui, ó, na base do átrio. Então, ao contrário do nosso corpo que vão entrar através da veia cava superior e inferior, nesse caso elas vêm, ó, diretamente inseridas aqui nessa região. As artérias coronárias, vocês vão ver que ela vai ter uma ramificação aqui, ó, no arco aórtico. Então elas vão se ramificar daqui, ó, para irrigar todo o lado direito, como também o lado esquerdo. Aqui eu não vou conseguir visualizar direitinho não a saída dela para o lado esquerdo. Mas é isso. E ainda falando um pouco sobre a questão da estrutura do músculo cardíaco, é sempre importante a gente diferenciar a estrutura do músculo cardíaco comparando com o músculo esquelético, visto que eles são semelhantes em uma boa parte, né, de suas características, mas eles se diferem em outras partes. Então aqui, por exemplo, nessa tabela, eu retirei do livro, né, de Fisiologia do Exercício do Power do 2017. Essa tabela ela exemplifica bem direitinho aqui como é essa questão, né, da diferença entre o miocárdio e o músculo esquelético. Eu vou ampliar um pouco aqui para vocês visualizarem. Pronto. Aqui a gente vê, por exemplo, em relação às células contráteis, né, que seriam a actina e a miosina. Ambas elas vão ter presente, né, na sua estrutura. Em relação ao formato das fibras, o miocárdio, nesse caso, ele vai apresentar fibras mais curtas, né, do que as fibras musculoesqueléticas e vão apresentar ramificações, enquanto a esquelética elas são mais alongadas, têm um comprimento maior e elas não apresentam ramificações. Em relação aos núcleos, né, que seria justamente o DNA celular, que é justamente quem vai comandar, né, todo o sistema de funcionamento da célula. O miocárdio ele vai apresentar núcleos únicos, né, relacionados a uma atividade um pouco mais aeróbica, oxidativa, enquanto o músculo esquelético não, ele tem múltiplos núcleos, né, com diferentes sentidos de funcionamento. Em relação a discos Zs, tanto o miocárdio quanto o músculo esquelético apresentam. Estrias, né, todos os dois músculos são caracterizados como músculos estríados, então eles vão apresentar estrias, tanto o miocárdio quanto o músculo esquelético. Em relação às junções celulares, o miocárdio ele vai apresentar, né, que vai vir no sentido de discos intercalados, porém o músculo esquelético ele não apresenta esses complexos juncionais. Nesse caso aqui, nessa imagem, a gente consegue observar justamente aqui, ó, os discos intercalares. Então ele tem esse formato ondulatório aqui, ó, que é justamente onde uma célula, né, contrátil, né, do músculo cardíaco vai se juntar a outra célula. Observem também aqui que eles vão possuir, né, o sarcoplasma, né, o retículo sarcoplasmático, que é justamente de onde vai ser proveniente o cálcio. Porém, no caso da célula muscular, o cálcio ele também vai estar presente na membrana. Então, ó, dentro da questão do tecido conjuntivo, o miocárdio vai ter apenas endomísio, enquanto o músculo esquelético vai ter epimísio, perimísio e endomísio. E quanto à comparação funcional, em relação à produção de energia, o miocárdio, por ter um funcionamento infinitamente mensurável, né, ele é de cunho aeróbico, então ele tem uma capacidade oxidativa, né, de utilizar oxigênio para se manter contraindo muito grande. Em compensação, o músculo esquelético não, ele pode adquirir tanto energia proveniente
de uma fonte aeróbica, como também de fonte anaeróbica, para contração muscular. Em relação à fonte de cálcio, eu já falei, né? No caso do miocárdio, a fonte de cálcio vai ser proveniente do retículo sarcoplasmático, mas também ele vai apresentar cálcio extracelular e vai estar utilizando ele para contração. Já o músculo esquelético não, o cálcio vai estar prioritariamente dentro do retículo sarcoplasmático, precisando de um potencial de ação para que possa ser liberado. Em relação ao potencial regenerativo, e aí é uma das principais características, né, funcional, que vai diferenciar a questão do miocárdio do músculo esquelético. Então, o miocárdio ele não vai apresentar nenhum potencial regenerativo. Então, por isso que é bem preocupante, por exemplo, quando o sujeito tem uma lesão no miocárdio, como por exemplo um infarto do miocárdio, que essas células danificadas, elas não têm como se regenerar. Então, isso vai acabar causando, dependendo da quantidade de célula, uma insuficiência cardíaca. Já a célula muscular, por ela possuir vias, né, de célula satélite, essas células satélites, vocês vão ver lá no sistema musculoesquelético, elas apresentam, né, uma atividade regenerativa. Então, o músculo esquelético ele tem algumas possibilidades de regeneração. Então, isso é uma das principais características, né, que vão diferenciar o aspecto funcional do músculo do miocárdio com o músculo esquelético. E aí, falando um pouco sobre as estruturas, né, do vaso sanguíneo, primeiro que nós temos que diferenciar o que nós chamamos de artéria e de veia. É só uma coloração que diferencia ela? É só, por exemplo, o O2 e o CO2? Não, certo? Então, não necessariamente seria só essa estrutura. Então, como eu já falei, né, a veia ela vai trazer todo o sangue rico em CO2, né, do tecido, tanto de membro inferior como de superior, enquanto a artéria ela vai demandar um sangue rico em O2, né, que já foi oxigenado pelos pulmões e vai ser enviado agora para o coração e, consequente, depois voltar para o tecido. Então, elas vão se diferenciar em que sentido? A artéria, nesse caso, ela vai possuir uma túnica externa, que seria uma membrana externa, né? Uma túnica média, que ela vai ser mais espessa, que ela é praticamente uma camada de músculo liso e tecido elástico, né? E aí é interessante a gente dar uma ênfase aqui, porque se a artéria, né, se os vasos sanguíneos, eles possuem uma camada de músculo liso, então entende-se que também ela faz contração, né? Então, o sangue ele vai se movimentar através desses vasos sanguíneos por leves contrações que eles vão estar realizando para impulsionar o sangue. E eles ainda apresentam também uma túnica íntima, né, que seria o tecido endotelial. A veia ela vai se diferenciar, né, além de ser questões mais específicas de largura e comprimento, né, dessas camadas, ela também vai apresentar o que nós chamamos de válvula semilunar, que tem esse sentido aqui. Como vocês conseguem ver aqui, deixa eu tentar dar um zoom. Pronto. Ela vai ter esse sentido aqui. Tá? Qual o objetivo dessa válvula semilunar? De direcionar esse sangue, né? Sempre num sentido único. Principalmente, por que a veia tem e a artéria não? Bom, a gente tem que lembrar que a veia ela é o retorno venoso, né? Então ela tem por objetivo retornar esse sangue para o coração. Então vamos supor que o sangue que vem do membro inferior, simplesmente ele vai ter uma resistência maior comparado ao sangue, né, que vai para o membro inferior. Primeiro que a resistência da própria gravidade. Então isso provavelmente ia ser muito mais dificultoso, né, ele retornar em um fluxo só. Então, cada batimento cardíaco impulsiona esse sangue a retornar. Porém, se não tivesse essas válvulas, o que é que aconteceria? Esse sangue muito provavelmente ia se depositando em algumas partes, né, do vaso, né, no caso da veia. Então, a ideia é justamente o quê? Dessa válvula abrir, né? A ideia é justamente dessa válvula abrir quando... Melhor, nesse sentido, né? Ela está aqui fechada. Ela vai abrir quando o sangue levar quando o coração contrair, né? Impulsionar o sangue. E no momento da diástole, que é o momento em que o ventrículo está inflando, né? Com o sangue novamente, ela vai fechar para que esse sangue não retorne, né? Então, sempre que houver uma contração, ela abre. Tiver um relaxamento, ela fecha. Justamente com esse intuito, né?
de preservar o sangue num único sentido. Aqui nós ainda vemos também uma parte da microcirculação. Vou aqui dar um zoom para vocês visualizarem um pouco melhor. Porque é o seguinte, tanto a artéria quanto a veia, ela vai diferenciar em si, na sua extensão, em vasos mais, como é que eu posso dizer, menores, né? Então, o que é que acontece? À medida que ela vai ficando um pouco mais fina, esses vasos eles vão se transformando em capilares. Então, como é que funciona? Nós temos aqui, por exemplo, a artéria. A artéria um pouquinho mais fina, ela é classificada e chamada de arteríola, né? E essa arteríola, quanto mais fina, ela vai se transformar em capilares. A veia é a mesma coisa. Então, a veia, ela vem aqui, a veia um pouco mais fina. Perdão, deixa eu dar um zoom novamente aqui. Ó, a veia é da mesma forma. Então, tem aqui a veia mais espessa, né? A veia um pouco mais fina, ela vai ser denominada de vênula. E essa vênula, quando se tornar mais fina ainda, ela também se transforma em capilar. Então, aqui, por exemplo, a gente vê um processo justamente de comunicação, né? Onde vai acontecer o que nós chamamos, que ainda vou explicar para vocês, de hematose tecidual, que é um processo em que a vênula vai ser responsável por levar esse sangue, né? Retirou o CO2 do tecido, vai levar agora para o coração, né? Com o objetivo de chegar até os pulmões. Enquanto isso, a artéria está chegando num determinado tecido com o objetivo de oxigenar esse tecido. Passando aqui, então, como eu já falei para vocês, né? Já que os vasos eles possuem músculo liso e fazem movimento, né? De contração, aqui seria, por exemplo, um desses movimentos, né? Que seria a vasoconstrição desse vaso, né? Justamente para tentar impulsionar mais o sangue. Porém, ó, ele também sofre o que nós chamamos de vasodilatação. Então, isso aqui seria os movimentos, né, mais comuns dos vasos sanguíneos. E aí, uma das questões que a gente tem que observar quanto a problemas, né, doenças relacionadas a esses vasos sanguíneos, eu trago aqui, como por exemplo, vocês já devem ter ouvido falar, são as varizes, né? E eu trago até algumas curiosidades a respeito disso. Bom, 80% dos casos de varizes estão mais associados a questões genéticas. Então, pessoas que tiveram mães, familiares, né, com algum problema genético de varizes, têm uma tendência aumentada a desenvolver essas varizes. Porém, elas também estão associadas a outras características, como principalmente o sedentarismo, né, a obesidade, até mesmo o uso de alguns medicamentos, como é o caso dos anticoncepcionais. E o que seria justamente essas varizes, né? As varizes nada mais é do que, pessoal, uma doença, né? Um problema que vai se dar principalmente nas veias, né? No caso, e que estão relacionadas a problemas relacionados às válvulas, né? Justamente na abertura delas e no fechamento. Então é como se as válvulas estivessem com dificuldade de funcionar de forma correta. Ainda vai ter também o que nós chamamos de um inchaço, né, de uma vasodilatação dentro desse aspecto. Então, por isso que ela fica com esse sentido um pouco deformada. E quais as consequências, né? Geralmente, o que a gente observa em relação às varizes está muito associado à dor, né, desconforto nos membros inferiores. E aí a pergunta é, eu tenho varizes, eu posso praticar atividade física? Eu posso realizar algum tipo de exercício específico, ou então eu não posso realizar determinado tipo de exercício físico? Muitas pessoas se questionam, por exemplo, que quem tem varizes se pode realizar, por exemplo, treinamento de força como a musculação, né? Aqui nessa imagem a gente vê, por exemplo, uma perna, né? E os músculos de membros inferiores, na verdade, eles servem para a gente como bomba propulsora para esse sangue retornar de uma forma mais fácil. Então, teoricamente, se tu tem esses músculos fortalecidos, o impacto sobre, por exemplo, o aparecimento de varizes, ela reduz. Então, por exemplo, tu já tem histórico familiar de pessoas com varizes na família. Então, tu quer prevenir? Então, uma das questões para prevenção é o treinamento de força. O treinamento aeróbico também ele tem trazido vários aspectos positivos no que se diz respeito a doenças cardiovasculares, de prevenção, né?
Então ele melhora o fluxo sanguíneo, né? Melhora a viscosidade sanguínea, diminui a quantidade de gordura no sangue. Então tudo isso facilita para que você tenha uma saúde cardiovascular mais prolongada. Então, por exemplo, isso eu estou falando tudo antes de você desenvolver a varize, tá? Como uma forma de prevenção. Porém, professor, eu já tenho varize, eu já apresento microvasos. Isso me impede de realizar qualquer um desses tipos de atividade? Não, tá? Então vocês podem fazer tanto o treinamento de força quanto o treinamento aeróbico. O que vocês têm que ter cuidado, por exemplo, quando vocês têm essas varizes mais calibrosas, né, essas veias mais calibrosas danificadas, seria em relação à intensidade, né? Por exemplo, no treinamento de força com a musculação. Pesquisas já mostram que intensidades muito altas, que geralmente o pessoal associa, né, por exemplo, o treino de hipertrofia a uma intensidade muito alta, uma carga muito pesada. Então, exercícios de membros inferiores com carga muito alta sobrecarrega, né, a capacidade cardiovascular desses vasos e pode causar um dano maior. Então, não é recomendado, tá? Não é recomendado o exercício de alta intensidade para membros inferiores, no caso de pessoas que já têm, né, o número de varizes aumentadas. E assim, não pensem que só mulheres podem adquirir varizes, não, né? Homens também adquirem, têm os mesmos sintomas, né, de dor, cansaço nas pernas, tudo isso. Porém, o índice, né, para variz masculina, né, o percentual ainda é um pouco menor do que nas mulheres, porque as mulheres têm a questão da associação do medicamento e da hereditariedade também. Então, podem realizar atividade física, né? Se quiserem associar treinamento de força com treinamento aeróbico, podem até melhor. E quanto ao exercício de alta intensidade, é melhor vocês procurarem o profissional justamente para ele recomendar a melhor forma, por exemplo, para desenvolver hipertrofia. Então, hoje nós temos vários métodos de hipertrofia que não necessariamente elevam a carga a 85%, né, da máxima. Então, você consegue trabalhar de uma forma mais segura nesse sentido. Nesse próximo slide aqui, a gente vai falar sobre o circuito pulmonar e sistêmico. E o que seria esse circuito pulmonar e sistêmico? É o que nós chamamos de pequena e grande circulação. Então, é uma via de comunicação entre o coração, os pulmões, né, e o tecido. Então, aqui a gente consegue visualizar nessa imagem, deixa eu só ampliar aqui o slide para vocês. Aqui a gente consegue visualizar nesse slide o coração, né, que está aqui no centro. E aqui nós temos, por exemplo, os dois pulmões. Então, esses dois pulmões aqui, ele vai representar juntamente com o coração o que nós chamamos de circuito pulmonar, ou pequena circulação. Eu vou voltar, inclusive, a falar nisso lá na próxima aula sobre o sistema respiratório. Então, aqui, como eu já falei para vocês, o sangue chegou da veia cava superior e inferior ao átrio direito, foi para o ventrículo direito, passou para os pulmões, passou por um processo chamado de hematose pulmonar. Esse processo de hematose pulmonar nada mais é do que retirar o CO2, né, do sangue e colocar esse CO2 no sangue. Esse processo, né, está relacionado à pressão de gases, então isso eu vou especificar mais lá no sistema respiratório. Então nada mais é do que o quê? O local onde tem uma menor pressão, né, ele empurra, né, a substância para o local que tem maior pressão. Ou melhor, o contrário. O local que tem maior pressão empurra a substância para o local que tem menor pressão. Então, nesse caso, o sangue tem menor pressão de O2, né, enquanto o pulmão tem uma maior pressão. Então, o pulmão automaticamente vai inserir, né, o O2, perdão, o oxigênio, dentro desse capilar. E esse capilar ele vai retornar, né, através das veias pulmonares para o átrio esquerdo, consequentemente para o ventrículo esquerdo, e agora nós vamos passar por um outro processo, que é o que nós chamamos de hematose tecidual. Esse sangue vai chegar rico em oxigênio. O tecido ele precisa desse oxigênio para poder metabolizar, né, funcionar. Então ele vai absorver esse oxigênio. Em todo o processo químico do tecido, ele vai gerar resíduos, né? E um desses resíduos vai ser justamente quem? O CO2. E aí o CO2 ele vai retornar, né, para o coração e fazer todo esse processo. Então por que chamamos de circuitos, né? Porque circuito quer dizer um caminho.
E esse caminho que você vê aqui, essas várias setinhas, né, expostas aqui na imagem, ela vai seguir sempre esse mesmo caminho. Então, o circuito pulmonar e sistêmico, eles são circuitos fechados. Então, eles vão acontecer sempre no mesmo sentido. Se por acaso há um rompimento desse vaso ou alguma coisa desse tipo, você vai sentir alguns sintomas justamente porque esse caminho está sendo quebrado. Por exemplo, se a gente observar aqui mais especificamente o coração, ó, veja que ele apresenta o que nós chamamos de septo intraventricular. Para que serve esse septo? É justamente para dividir quem? Ó? O lado direito do coração para o lado esquerdo. Então, um sangue rico em CO2, ele não vai poder se misturar a um sangue rico em O2. Então, toda a estrutura do coração já é feita para isso, para evitar. Então, todo o sistema cardiovascular, na verdade, não é só a estrutura do coração. Então, por isso que nós vamos ter veias e artérias. Aqui é só para explicar um pouco mais sobre a questão do processo de hematose, né? No caso do pulmão, esse processo de hematose ele vai acontecer nas unidades menores, né, deles, que no caso aqui seria justamente os alvéolos. Então aqui a gente vê os capilares em volta dos alvéolos, que é justamente onde vai acontecer essa troca de CO2 e O2, tá? Esse CO2, professor, que chega até os alvéolos, como é que ele é eliminado do corpo? Através da expiração. Aqui, por exemplo, ó, nessa imagem, a gente consegue ver mais nitidamente todo esse processo. Ó. O capilar proveniente do ventrículo direito, né, chega, envia, né, sangue até o alvéolo, ele absorve esse CO2, deposita o O2 e esse capilar retorna, né, com sangue arterial para o átrio esquerdo. Às vezes parece um pouco repetitivo isso que eu estou falando, mas é justamente para a gente poder fixar. Porque todo esse processo que eu estou explicando até agora, até o momento, ele vai servir, por exemplo, para quando eu estiver formado, trabalhando com exercício físico, com reabilitação, no caso de fisioterapeuta, né? Isso é importante para eu poder até explicar mesmo ao sujeito que chega, por exemplo, com falta de ar. Vocês vão ver lá no sistema respiratório, que eu vou falar sobre algumas doenças respiratórias, como trabalhar o exercício físico frente a essas doenças respiratórias, né? Quais as causas, consequências. E esse processo, por exemplo, do circuito pulmonar, ele está intimamente relacionado, né, à saúde do pulmão, à saúde alveolar. Então, qualquer tipo de doença, seja ela alérgica ou não, né, seja ela crônica, pode influenciar, né, na resposta, por exemplo, para um exercício físico. E eu, profissional de educação física, eu preciso compreender, né, todos esses caminhos. Então não pense que prescrever exercício físico, basta eu saber executar um movimento, por exemplo, basta eu saber regular a carga. Não, eu tenho que saber as adaptações, eu tenho que saber todo o sistema estrutural e funcional do corpo humano. Aqui, por exemplo, seria a imagem, né, da hematose tecidual. Então, o mesmo processo que acontece no alvéolo vai acontecer lá no tecido. Então, aqui nós vamos ter, ó, o tecido, os resíduos metabólicos, os nutrientes que também vão ser transportados pelo sangue, né? Então o sangue ele não é responsável apenas por transportar o oxigênio. Dentro desse complexo cardiorrespiratório que nós estamos trabalhando hoje, eu estou falando só do O2, mas dentro do sistema endócrino, por exemplo, nós vamos ter a questão hormonal, dentro do sistema digestivo nós vamos ter os nutrientes e assim por diante. E aí dentro dessa característica, né, do sistema cardiovascular, uma das variáveis que inclusive tem uma relação direta com a física, é justamente a pressão arterial, né? Então, o que seria essa pressão arterial? É a força exercida pelo sangue contra as paredes arteriais, né? E é determinada pela quantidade de sangue bombeado e a intensidade da resistência ao fluxo sanguíneo. Aqui eu coloquei até a imagenzinha do esfigmonomômetro, né? Que é justamente um dos equipamentos que nós utilizamos para verificar, né, essa pressão arterial relacionada a esse fluxo sanguíneo, a resistência desse fluxo sanguíneo nas paredes arteriais. Existem vários modelos de esfigmo, né? Tem ele braquial, tem ele de pulso, temos aplicativos que simulam também a pressão arterial. E qual a função da pressão arterial, por exemplo, para eu que quero trabalhar com exercício físico? Qual a importância desse aspecto de pressão arterial? Muita gente, por exemplo, trabalha hoje com hipertenso e não
se preocupa tanto em estar aferindo a pressão arterial durante o exercício. Sendo que a pressão arterial durante o esforço, ela modula. Na verdade, durante todo o dia, ela sofre modulações de temperatura, né, do caso do calor, de questão do sono, tudo isso influencia diretamente na pressão arterial, até mesmo a questão alimentar, né? Então, como é que acontece? Durante o exercício físico, se o sujeito já é identificado, por exemplo, como uma doença hipertenso, né, como é o hipertenso, o sujeito ele tem que sempre estar andando, né, com o aparelho para verificar a pressão arterial. Porque mesmo que o sujeito esteja controlando essa pressão arterial através de dieta, exercício físico, ou até mesmo através de medicamento, a pressão arterial ela pode sofrer algumas oscilações durante o exercício. Existem valores específicos que a gente tem que estar sempre tendo cuidado e até mesmo o modelo de exercício, como fazer o exercício de força para o sujeito hipertenso. Eu também tenho que prestar atenção como é que tem que ser esse exercício de membro inferior. Hoje nós não vamos tratar especificamente disso, mas depois eu posso até fazer um outro vídeo, no outro momento a gente pode ter uma conversa, né, sobre a questão da prescrição de exercício para o sujeito hipertenso. Mas eu estou aqui só chamando a atenção que a pressão arterial é um fator que a gente tem que sempre levar em consideração quando eu vou trabalhar exercício físico, né? Independente dele ser controlado ou não, o sujeito hipertenso, eu tenho que estar sempre observando. Então aqui, por exemplo, nós vamos ter uma simulação de um vaso, né? Esse vaso sanguíneo, como vocês veem aqui, ele tem vários produtos, né, dentro do sangue, né, dentro desse plasma sanguíneo. Nós vamos ter hemácia, nós vamos ter plaquetas e entre outras substâncias. Então, nosso sangue ele tem uma certa viscosidade. Como vocês também podem observar aqui na parede dos vasos, nós temos uma região um pouco mais amarelada, né, que acaba até distorcendo um pouco a imagem do vaso, mas isso aqui são camadas de gorduras. Então, por isso que eu estava falando que nossos sistemas eles são sempre entrelaçados. Hoje eu estou falando do sistema cardiovascular, né, e depois eu vou falar do sistema respiratório. Mas os nossos sistemas são entrelaçados. Então, isso aqui nada mais é do que o quê? Do que acúmulo de gordura na parede arterial. Então, é como se fosse uma aderência. Isso vai fazer com que regiões da minha artéria tenham uma redução de passagem de sangue. Então, se eu tenho uma diminuição no diâmetro, então eu vou ter um aumento de quê? Da resistência, né, do fluxo, consequentemente aumentando a pressão. Então, por exemplo, um dos fatores que pode estar associado com o aumento da pressão arterial pode ser o alimentar, certo? Então, alimentar, se eu faço uma refeição rica em gordura, muitas vezes durante o dia, levo isso por muito tempo, isso pode fazer com que essas placas, nós chamamos de placas de ateroma, né, vão se depositando nas artérias, reduzindo esse fluxo, né, sanguíneo e fazendo com que aumente a pressão arterial. E até que ponto isso é preocupante, né? Na verdade, todo o processo é preocupante. Por quê? Porque isso gera o que nós chamamos de doença crônica. Então, esse processo, quando ele vem a apresentar algum sintoma, é porque você já veio, né, se debilitando há muito tempo, comendo errado, não fazendo atividade física, certo? Não se cuidando. E quando chegar um ponto de você ter um sintoma, então é porque isso já está bem danificado. Não é à toa que muitas pessoas consideram a hipertensão, né, como uma doença silenciosa. Aqui nesse vídeo, que eu peguei lá do aplicativo, né, que eu mostrei para vocês no início, ele tem um demonstrativo do que seria a aterosclerose, né, que seria justamente uma doença relacionada ao aumento dessa placa, né, na parede arterial. Então aqui a gente vai ver justamente uma dinâmica de como é que funciona. Nós vamos ter, como já se sabe, né, a secreção, né, do colesterol, né, da célula de gordura lá pelo fígado, jogada na corrente sanguínea, né, e essa gordura ela vai justamente aderir, né, moléculas de gordura vai aderir justamente na parede arterial. E quando isso vai se acumulando com o passar do tempo, essa placa de ateroma ela vai crescendo, até chegar a um ponto dela reduzir o fluxo sanguíneo suficientemente até o ponto de gerar justamente como se fosse um acúmulo, né, de células sanguíneas coaguladas. Então, por exemplo, dependendo da região onde isso aconteça,
Isso pode gerar o que nós chamamos de infarto do miocárdio, como era o caso aí do exemplo do vídeo. Você deve estar se perguntando, mas professor, se isso acontece, como é que a gente pode fazer, né, para reverter esse processo? Aqui vocês conseguem observar, por exemplo, né, a placa de ateroma, está aqui, ó, dos dois lados, né, da artéria seccionada. Aqui foi justamente aqueles acúmulos, né, de hemácias e todos os produtos dentro do sangue que foram se acumulando e acaba dificultando um pouco a passagem do sangue, né? Então vai chegar um ponto em que determinada região do nosso corpo não está recebendo nutrientes suficiente, oxigênio suficiente e vai começar a apresentar alguns sintomas, né? Dependendo no nível de como esteja essa placa de ateroma, exercício físico, dieta, né, pode auxiliar, né, nesse procedimento, né, que é justamente reduzindo a quantidade de colesterol sanguíneo. Como é que eu consigo identificar possivelmente se eu já estou produzindo aqui placas de ateroma? Exames clínicos como, por exemplo, triglicerídeo, colesterol, né, o LDL, eles já conseguem pelo menos simular, né, a possibilidade de você já estar criando placas de ateroma. Então, se seus exames comumente estão muito altos, com valores muito acima do predito, né, possivelmente suas artérias podem estar apresentando algo parecido com isso. Em casos mais específicos, que vai precisar de uma ação mais invasiva, né, eles utilizam esse procedimento aqui, que é justamente colocando um stent, né, para tentar tirar essa parte aqui, né, que está obstruindo, né, a artéria, e tentar voltar o diâmetro arterial. Então observe que aqui nesse cantinho, ó, isso aqui seria o diâmetro normal, né, dessa artéria. Aqui ele está bem pequeno. Então como é que funciona? Aqui eles colocam através do vaso sanguíneo, né? Retiram primeiro a substância, colocam através de um microtúbulo, né? Uma rede, tipo uma redezinha. E aí o que é que acontece? Quando eles inserem essa rede, volta a ter o diâmetro, né, normal. Então tá aí agora o procedimento de colocar essa redezinha. E aí ele volta, a artéria volta a ter o comprimento, né, o diâmetro, perdão, o diâmetro que tinha antes. Então o fluxo sanguíneo é reestabelecido para aquela região, por exemplo, aqui do coração, né, que estava com o fluxo comprometido. Se por acaso esse fluxo interrompido vá para, por exemplo, uma região do sistema nervoso central, né, para o cérebro, nós vamos ter o que nós chamamos de acidente vascular cerebral. Então, se por acaso aquele trombozinho ali que vocês viram que foi formado, né, na artéria, ele consegue se deslocar dentro e chegar até um ponto de um capilar, por exemplo, lá no pulmão, aí nós vamos ter um outro tipo de problema, né, relacionado a um aspecto mais respiratório e assim por diante. Então vai depender muito do vaso onde ele, ou melhor, vai depender muito de onde foi o vaso lesionado. Então nesse último vídeo a gente viu justamente que o vaso lesionado era a artéria coronariana, que ela representa o que? A irrigação do miocárdio. Esse aplicativo é interessante que ele traz até, para quem trabalha com cinesiologia, biomecânica, ele traz até alguns vídeos, tá? Relacionado a esse tema. Mas aqui eu vim mostrar para vocês esse aqui, que é falando sobre, por exemplo, o colesterol, né, que eu tinha mostrado para vocês. Mesmo procedimento. Aqui vai mostrar um pouco mais ou menos como é que é o depósito do colesterol na corrente sanguínea, né? Que ele é justamente inserido através do fígado, já que o fígado é quem vai fazer toda a quebra, né, de gordura após a digestão. E aí, o colesterol está caindo na corrente sanguínea. Essa corrente sanguínea, ela vai passar por vários locais, né, específicos. Nesse caso aí, vocês observam que ele está chegando até a artéria coronariana, e vai começar a se depositar. Então, por isso que é muito, muito importante que a gente fique sempre atento ao que a gente come, com que frequência a gente come, certo? Que é justamente para evitar esses acúmulos de gordura na parede arterial. Vou passar só um pouquinho aqui, que vocês já viram. Essa placa ela começou a ser criada com acúmulo constante, por isso que é uma doença crônica. Bom, aqui nesse próximo slide a gente vai falar um pouco sobre a questão da atividade elétrica do coração. Nós já sabemos, né, que a contração músculo-esquelética ela se dá a partir de um potencial de ação, que é gerado a partir do sistema nervoso central e impulsionado até o músculo esquelético através do neurônio motor. Chegando esse pulso, esse potencial de ação ao músculo esquelético, vai acontecer a contração das fibras musculares. No coração, isso se dá de um pouco diferente, né? Como vocês já viram, uma das características do músculo cardíaco é o fato dele ser involuntário, né?
Então aqui a gente consegue ver nessa imagem um pouco do sistema, né? Do sistema elétrico do coração. Então ele produz o seu próprio potencial de ação através do que nós chamamos aqui, ó, de o nodo, né, sinoatrial, que é justamente aqui, ó, no átrio direito. Esse nodo sinoatrial ele é responsável por gerar um potencial de ação que vai contrair tanto o átrio direito quanto o esquerdo, né, no processo de diástole, né, que seria a contração atrial. Esse potencial de ação ele vai estimular o outro nodo, né, o átrio ventricular, que é um nodo que vai ficar aqui distribuído entre o átrio direito e o ventrículo direito. E nesse nodo átrio ventricular, ele vai impulsionar nessa carga elétrica para os ventrículos, né, direito e esquerdo. Através de quem? Através justamente dos feixes de His. Nessa outra imagem aqui, vocês conseguem ver o feixe de His, que ele vai se distribuir justamente num ramo direito e no outro esquerdo, e ainda internamente nós vamos ter o que nós chamamos de fibras de Purkinje também, que vão auxiliar justamente aqui na base inferior, né, ou na ápice inferior do coração, próximo aqui ao ventrículo esquerdo, na parede do ventrículo esquerdo e do ventrículo direito. Aqui no aplicativo, por exemplo, eu vou conseguir mostrar para vocês um pouco mais detalhado justamente esse sistema elétrico. Então aqui ó, a gente vê, por exemplo, o sistema elétrico, tá aqui o modelo do miocárdio, e aqui a gente consegue ver, por exemplo, aqui ó, o nodo sinatrial, onde ele fica, aqui é o átrio direito, como vocês estão visualizando, aqui é o nodo sinatrial. Aqui eu tenho o nodo átrio-ventricular, ó, mais internamente, justamente entre o átrio direito e o ventrículo direito. Aqui eu vou ter, ó, como eu mostrei para vocês, né, o feixe de His, justamente aqui nessa região. Aqui eu vou ter a ramificação e aqui eu vou ter as fibras de Purkinje, né, tá aqui embaixo, ó, nessa região aqui mais inferior, tá? Aqui eu tenho uma imagem só do sistema elétrico, então veja que ele se ramifica por todo o coração, né, ó. Então, aqui em cima eu tenho um átrio e aqui embaixo eu teria os ventrículos. Voltando aqui para os slides, o que seria esse nodo sinoatrial? Né? Ele é considerado o que nós chamamos de marca-passo cardíaco. Quando, por exemplo, eu tenho problemas nessa atividade elétrica do coração, eu tenho a possibilidade também de inserir um marca-passo, né, artificial. Voltando aqui para o aplicativo, como seria inserido esse marca-passo? Então, quando eu tenho um problema na atividade elétrica do meu coração, muito provavelmente eu vou apresentar arritmia, né, que é justamente uma fibrilação descoordenada do coração, e isso vai influenciar diretamente da demanda, né, de impulso de sangue para o meu organismo, como também para o pulmão. E o marca-passo artificial, nesse caso, ele vai justamente substituir, né, parcialmente a atividade de gerar o potencial de ação, né, que vai ser distribuído por toda a região atrial e ventricular. Então funcionaria mais ou menos dessa forma como vocês estão vendo aí na animação. E ela fica aqui ó, de forma abaixo da pele. Continuando aqui nos slides, como é que essa atividade elétrica ela pode ser avaliada ou compreendida de uma forma mais específica, né? Existem alguns equipamentos que são responsáveis justamente por fazer a leitura da atividade elétrica do coração, assim como eu também tenho equipamentos que fazem a leitura, né, elétrica da contração musculoesquelética, já que é gerada a partir de um potencial de ação, né? Então, a atividade elétrica do coração, ela pode ser medida através de um exame chamado de eletrocardiograma. O eletrocardiograma ele vai mostrar a atividade elétrica do coração através dessas ondas, como vocês estão vendo aqui a representação gráfica na imagem. Essa onda, né, na verdade, ela vai apresentar uma linha base. Essa linha base ela vai apresentar uma polaridade positiva e uma negativa. E aí, quando vocês começam, como vocês podem observar aqui, né, essa polaridade positiva e negativa vai acontecer durante a contração do coração. Então, toda essa passagem, né, de leitura da atividade elétrica do coração vista pelo eletrocardiograma, ela vai ser classificada através de letras, né? Então, eu tenho o P, o Q, o R, o S e o T, que representa toda a parte de contração, né, de diástole e de sístole, onde a diástole vai estar relacionada à contração atrial, né, e a sístole vai estar relacionada à contração ventricular. Então, por exemplo, o P
como vocês podem observar aqui na legenda, deixa eu só aumentar um pouco aqui o slide para vocês visualizarem melhor. P, como vocês observam aí na legenda, ela está relacionada à contração atrial. Então é o momento em que o átrio está se contraindo, né, para ejetar o sangue, né, que já foi depositado lá no ventrículo. O QRS, que é conhecido também como complexo QRS, ele compreende a contração ventricular, que é uma contração mais forte. Não é à toa que a parede do coração, a parede ventricular, ela é muito mais espessa do que a parede do átrio. E uma curiosidade a respeito disso é que, por exemplo, o sangue que chega no átrio, 70% dele passa direto para o ventrículo, né? Então, quando ele faz essa contração vai ser responsável por jogar o restante dos 30% que ficou, né, no átrio. Então, por isso que essa onda aqui P, ó, vai ser bem menor do que essa onda QRS. Então, a contração ventricular, ela gera um potencial de ação bem maior. Então, por isso que é medido, né, já que aqui é em volts, então ele vai apresentar um diâmetro, né, em altura aqui positivo maior do que o P. O T vai ser o que? A repolarização ventricular. Então, é aquele momento em que o ventrículo está relaxando, né? Está enchendo novamente. Então, isso é gerado uma fibrilação, né? Isso é gerado uma onda positiva, porém baixa, né? Mas até mesmo no momento de relaxamento, é vista aqui, ó, uma onda positiva em relação a T. E não existe repolarização atrial, não? Vocês podem estar até se perguntando, porque em nenhum momento eu falei aqui, né? Existe, só que essa repolarização atrial, ela vai acontecer aqui, ó, no mesmo momento da contração ventricular. Então, a onda ventricular, ela acaba sendo maior e acaba escondendo, né, a repolarização do átrio. E aí, continuando ainda falando um pouco sobre a questão da atividade elétrica do coração, é importante também que a gente saiba o que é a variabilidade da frequência cardíaca, né? Então, essa VFC, né, a variabilidade da frequência cardíaca, é a medida do tempo entre dois batimentos cardíacos consecutivos, ou seja, é a medida do tempo transcorrido entre dois intervalos RR consecutivos, né? É medida através do eletrocardiograma, no caso ECG. Então aqui, por exemplo, ó, se você observar essa imagem de fundo aqui, né, do slide, você vai ver que no eletrocardiograma nós vamos ter essas medidas repetidas de batimento cardíaco, né? E aí, quando eu apresento para vocês o complexo QRS, eu tenho aqui na pontinha superior o R. Então, aqui é como se eu tivesse um outro batimento, né? E esse outro batimento vai apresentar um outro complexo QRS e a variabilidade da frequência cardíaca vai ser justamente essa distância entre R, né, e R. Bom, a importância fisiológica, né, para a variabilidade da frequência cardíaca, ela vai estar no fato da variação de tempo entre os batimentos cardíacos, refletindo o equilíbrio autônomo, né, e ser uma excelente ferramenta de triagem não invasiva para muitas doenças. Uma variabilidade da frequência cardíaca baixa, por exemplo, tem se mostrado preditiva de eventos cardiovasculares futuros, como morte súbita por causa cardíaca, né, que seria o infarto do miocárdio. E além disso, a variabilidade da frequência cardíaca baixa constitui um fator de risco independente para o desenvolvimento de doença cardiovascular, incluindo, por exemplo, insuficiência cardíaca ou até mesmo infarto do miocárdio, né, e até mesmo a hipertensão. Alguns estudos epidemiológicos também estabeleceram que uma variabilidade da frequência cardíaca baixa é um excelente fator, né, preditor da mortalidade e morbidade do sistema cardiovascular. E aqui nesse slide eu trago eu até coloquei aqui, fique atento, né? Muitas vezes a gente confunde, né, adaptações com algumas doenças. Então, não, isso aí não é nada não. Isso provavelmente é só uma adaptação do exercício ao teu sistema cardiovascular, ao teu sistema cardíaco. E aí o que é que a gente consegue observar com essa imagem, né? Aqui eu trago duas imagens do coração, né? Um coração normal, saudável, né? Vamos colocar assim, com corte transversal, e um coração com a cardiomiopatia hipertrófica. E o que seria essa cardiomiopatia hipertrófica, né? Como vocês veem aqui, a parede, né, ventricular, tanto direita quanto esquerda, ela está hipertrofiada, então está aumentada. Consequentemente, a gente observa aqui, ó, que as câmaras internas do ventrículo esquerdo e direito, elas estão diminuídas. Então, consequentemente, eu vou ter capacidade insuficiente de impulsionar sangue, tanto para o pulmão, né, quanto para o corpo, os tecidos.
Então isso aqui vai gerar com o tempo uma insuficiência nessa ejeção de sangue, causando uma insuficiência cardíaca. O sujeito muitas vezes nem percebe que tem essa doença por ser sedentário, por não fazer tanto esforço repetitivo. Mas no caso de alguns atletas, a gente tem percebido que a cardiomiopatia hipertrófica tem sido causa de ou morte súbita, né, durante a prática de exercício, ou até mesmo, né, aposentadoria. No caso aqui nós temos 2 exemplos de atleta de futebol, né, brasileiro. Nós temos o Serginho, que faleceu, né, de morte súbita, né, teve um infarto. Nós tivemos o Adilson, né, que é o volante do Atlético Mineiro, que ano passado ele se aposentou justamente por ter identificado a cardiomiopatia hipertrófica. Por que que isso acontece bastante em atletas, né? O coração do atleta, assim como qualquer outro músculo, ele sofre uma hipertrofia causada pelo exercício. E isso muitas vezes em exames simples, como por exemplo um ecocardiograma, não consegue ser identificado quando a doença está no início, né? A cardiomiopatia hipertrófica. Então isso gera muita dúvida em relação à identificação da doença. Quando é que a gente consegue identificar? Quando, por exemplo, no ecocardiograma eu consigo ver uma diminuição dessas câmaras. Porque é o seguinte, o coração de um atleta, quando ele começa a gerar adaptação por conta do treinamento, é comum que as paredes, né, do coração, elas têm uma hipertrofia natural por conta do exercício, por conta do alto funcionamento cardíaco. Porém, a diferença é que também as câmaras internas elas sofrem dilatação. Então, o coração do atleta, diferente, por exemplo, da cardiomiopatia hipertrófica, além da hipertrofia da parede muscular, ela também tem um aumento das câmaras que vai comportar mais sangue. Então, vai fazer com que, por exemplo, haja uma redução da quantidade de batimento cardíaco em repouso desse atleta para conseguir jogar sangue para todo o corpo. Então, uma das características do coração do atleta, que podem ser visivelmente avaliadas, seria justamente o quê? Uma diminuição da frequência cardíaca basal. Isso também vai acontecer, por exemplo, no sujeito não atleta que começou a treinar e uma resposta do exercício físico para o sistema cardiovascular vai ser justamente o quê? Reduzir a quantidade de batimentos em repouso, né? Para conseguir suprir a necessidade do corpo, né, de sangue, de oxigênio, nutriente, entre outros. Né? Então é isso. É uma das principais questões que nós temos que estar atento. Geralmente a cardiomiopatia hipertrófica acontece mais em jovens, né? É uma doença genética, então isso não é causada por exemplo, uma má alimentação ou falta de exercício físico. Nem à toa que a gente vê que alguns atletas estão sendo acometidos, né, por esse tipo de doença. E aí, para a gente finalizar a nossa aula de hoje, falar um pouco sobre a questão das adaptações, né, do exercício físico, sobre o sistema cardiovascular. Então, assim, eu tô anexando junto com esse material alguns artigos, já que o foco da gente não é a fisiologia do exercício cardiorrespiratório, né, o cardiovascular, mas eu vou colocar alguns arquivos em anexo, alguns artigos, para que vocês também possam amadurecer um pouco mais a leitura sobre isso. Bom, quais são as principais adaptações que a gente vê relacionadas, né, ao exercício físico em resposta ao sistema cardiovascular? Sobre evidências científicas, eu sempre costumo mostrar esse artigo aqui, né, nas aulas. Por mais que ele tenha sido um artigo publicado em 2004, né, na Revista Paulista de Educação Física, pela Patrícia Brum, né, e orientada pelo Carlos Negrão, ele mostra de uma forma bem simplificada como seriam as adaptações relacionadas ao efeito agudo, né, e o efeito crônico do exercício físico. Então, por exemplo, o que seria efeito agudo, né, e efeito crônico? Efeito agudo seriam aqueles efeitos que se dá, né, imediatamente após o exercício. O efeito crônico é aquele que eu preciso participar de um programa de exercício físico, né, com frequência, com duração, né, e com intensidades reguladas, e verificar essas respostas a longo prazo. Então, em relação aos efeitos agudos, o que é que a gente consegue observar, né? Ele aqui está trazendo para a gente o quê? Frequência cardíaca, né? A resposta do exercício sobre a frequência cardíaca, né, dos sujeitos. Resposta sobre o volume sistólico. O que seria o volume sistólico? Seria justamente a quantidade de sangue que é ejetada, né, na contração sistólica. O débito cardíaco, que está relacionado justamente à quantidade de batimento cardíaco, né, a frequência cardíaca, né, a quantidade de batimento por minuto, vezes esse volume sistólico, né, a resistência vascular periférica e a pressão arterial. Em algumas
ele consegue observar o efeito sobre a pressão arterial sistólica e outros sobre a pressão arterial diastólica, né, que está relacionado ao retorno. Então, por exemplo, aqui ele traz exercícios dinâmicos, exercícios estáticos, né, e exercícios resistidos. Entenda o exercício dinâmico como atividade aeróbica, de corrida, ciclismo. Então, o que é que ele consegue observar de forma aguda, né, a respeito do exercício dinâmico? Que há um aumento logo imediato após a atividade física, né, após o exercício físico, da frequência cardíaca, do volume sistólico, consequentemente do débito cardíaco, há uma menor resistência vascular periférica. A sístole, né, a pressão sistólica, ela tem um aumento, porém, a diastólica, que está relacionado ao retorno, que é o que mais preocupa a gente, né, em relação à adaptação, que é o que a gente espera que tenha mais adaptação, porque eu diminuo a resistência periférica, faz com que o sangue retorne para o coração sem tanta dificuldade. Coisa que não é bem observado, por exemplo, em pessoas que têm varizes. Então, a pressão arterial diastólica, ela ou não tem diferença, né? Ou ela não tem alteração, ou ela tem uma leve alteração para baixo. Quanto ao exercício estático, seria a isometria, por exemplo, a gente vê o quê? Que a frequência cardíaca, ela aumenta imediatamente após, né? O volume sistólico, ela não tem alteração e até pode diminuir. O débito cardíaco aumenta, né? A resistência vascular periférica, ela aumenta ou não apresenta tanta diferença. Aí a observação aqui, pensem um pouquinho quando forem fazer a prescrição de exercício, por exemplo, para hipertenso, né? Nossa preocupação com hipertenso é o quê? Pressão arterial sistólica e diastólica alta. Então, se a gente quer, por exemplo, que a pressão diastólica não tenha alteração ou reduza, a estática faz com que a resistência vascular periférica aumente. Então, vai dificultar um pouco mais, né, esse retorno de forma aguda. Não estou falando de efeito crônico, estou falando de efeito agudo. E a pressão arterial, tanto a sistólica quanto a diastólica, aumentou imediatamente após. Então, se o sujeito é um hipertenso, ele não tomou medicamento e corre o risco de ter pico hipertensivo, tenham cuidado também. Exercício resistido. Frequência cardíaca aumenta, o volume sistólico diminui, o débito cardíaco diminui, a resistência vascular periférica não altera, né? A PA sistólica e a PA diastólica aumenta. Aí a pergunta é, então quer dizer que o hipertenso não pode treinar força? Não é isso, nós estamos falando de um efeito agudo e outra coisa. Esses cuidados que eu estou falando para vocês é quando você não tem o controle da pressão arterial do seu aluno. Se você, por acaso, tem um aluno que se cuida, toma medicamento, faz dieta, não esquece de tomar um medicamento, principalmente quando vai fazer exercício físico, então ele pode treinar, seja ele de forma resistida ou aeróbica, tranquilamente. Você só tem que estar com cuidado para esses valores pressóricos não subir além, né, da normalidade, mesmo tomando medicamento. Nesse gráfico aqui, por exemplo, os pesquisadores identificaram a respeito do exercício aeróbico, né, de baixa e de alta intensidade sobre ratos, né? O que foi que eles conseguiram identificar aqui nesse gráfico, né? Aqui nós temos nessa coluna branca ratos sedentários, nessa coluna cinza nós vamos ter os ratos que treinaram atividade aeróbica de alta intensidade, né? E nessa coluna preta nós vamos ter aqui os ratos que treinaram com baixa intensidade. Aqui nós vamos ter a pressão arterial média, a pressão arterial sistólica e diastólica, né? E o que a gente observa é que, dentro dessa perspectiva aqui, o pessoal que treinou com intensidade baixa, né, teve resultados mais significativos em termos de redução pós-exercício crônico, né, pós uma série de treinamento. É óbvio, pessoal, que de 2004 para cá, outras evidências, né, já foram apresentadas na literatura. Isso quer dizer o quê? Que várias pesquisas já demonstraram resultado significativo, tanto para modelo de exercício de alta intensidade, né, seja ele intervalado ou contínuo. Tem muita pesquisa, por exemplo, com HIIT, efeito hipotensor causado pelo HIIT de forma crônica, com 12 sessões, com 36 semanas de treino, entre outros. Então, tem várias evidências, né,
científicas que mostram que o exercício físico, seja de baixa, moderada ou alta intensidade, podem apresentar um efeito hipotensor, né? Um efeito também protetor, né, a nível cardíaco, e que pode inclusive ser planejado para sujeitos que já têm a doença cardiovascular, né, como hipertensos, por exemplo. Outras pesquisas também demonstram que o treinamento de força tem sido muito efetivo, né, na questão da adaptação do sistema cardiovascular. Então, como eu tinha falado para vocês, treinar membro inferior, né, principalmente a nível de força, vai facilitar nesse retorno, então, consequentemente, melhora a pressão arterial diastólica. E fora outros fatores, né, que estão relacionados, por exemplo, a questões hormonais que vão auxiliar, por exemplo, na vasodilatação dos vasos. Então, toda essa questão de saúde cardiovascular tem uma grande relevância, né, e uma grande relação com o exercício físico de uma maneira geral. O que nós temos que ter cuidado e observar são fatores, casos isolados, né, fatores específicos. Né? À toa que, por exemplo, quando a gente vai trabalhar o treinamento físico, nós chamamos de treinamento personalizado, por exemplo. Porque nós temos que personalizar esse treinamento de acordo com a especificidade de cada paciente ou de cada cliente. Então, por isso que é importante eu compreender tanto a questão do sistema cardiovascular, né, do sistema respiratório, para que eu possa fazer uma prescrição de exercício de forma correta e coerente, né, para que aquele aluno tenha resultados benéficos para a sua saúde, principalmente para que eu possa proteger ele de desenvolver alguma doença. Então é isso, pessoal. Nossa aula de hoje está encerrando. Desculpe aí se tiver ficado um pouquinho longo, mas a ideia era justamente eu tentar resumir o máximo, né, todo o conteúdo, ou pelo menos uma parte do conteúdo do sistema cardiovascular, nesse período que eu fiquei aqui com vocês. Lembrando que na próxima aula nós vamos falar sobre o sistema respiratório. Também vou trazer algumas evidências científicas sobre a questão dos benefícios da atividade física para problemas respiratórios. E é isso. Se cuidem, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida que vocês tenham tido durante a aula, vocês podem colocar aqui na descrição do vídeo, porque a nossa ideia é, depois que concluir o curso, nós fazermos outro vídeo, ou até mesmo fazer uma live, né, ao vivo, tentando responder o máximo de perguntas possível. E espero que eu tenha contribuído um pouco, né, com o conhecimento de vocês acerca desse tema.